Queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bênção. Nominalmente, hoje é o primeiro dia da semana, mas você, durante os últimos 6 dias, teve tempo de intimidade com a palavra, você teve tempo de deleite em seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você é um religioso que está aqui aos domingos ou você ama de verdade Jesus Cristo? De religioso o inferno está cheio, viu gente? Nosso chamado é para o deleite no relacionamento com Jesus. Eu digo isso porque eu estava aqui percebendo, através das belas orações feitas, dos cânticos entoados, que a gente pode entrar e sair por essas portas, semana após semana, sem nutrirmos relacionamento pessoal com Jesus. Alguém ora, alguém abre a Bíblia e lê, alguém ensaia e canta, e eu, como boneco de ventríloco, às vezes balbucio uma canção ou outra, quiçá um amém para uma frase bem elaborada de oração. Mas você tem desfrutado do seu relacionamento com Jesus? Esses últimos dias você priorizou em sua agenda a oração, a leitura da palavra, ser perscrutado pela palavra, alimentado pela palavra, desafiado pela palavra, constrangido pela palavra? Eu quero te desafiar a não desejar a vida simplesmente religiosa. Peça a Deus que fortaleça você e assuma um compromisso, se de fato você é uma pessoa de fé verdadeira, a andar com Cristo no meio dessa geração. Vamos ter um tempo de oração agora, pedindo que Ele fale comigo e com você através da palavra dEle, que é viva, que é transformadora, que traz à tona pensamentos, propósitos escondidos do coração. Ore para Deus perscrutar você e, através dessa espada de 2 gumes, revelar aquilo que precisa ser trazido à tona, e que essa palavra, mais uma vez, venha com poder transformador, e um poder transformador definitivo. Ore por você nesse momento. Peça a Deus que visite você com graça na medida em que a palavra é exposta e as escrituras ensinadas. Faça isso nesse momento em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra santa, bendita, perfeita, autoritativa, inerrante. A palavra que não muda, não mudará. E nós suplicamos que o Senhor, através de sua graça maravilhosa, sua misericórdia eterna, alcance nossas vidas na medida em que a tua palavra é exposta. Revele aos nossos corações pensamentos, propósitos ocultos, e convirja, ó Deus, as nossas vontades para serem alinhadas à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Livra, ó Deus, meus lábios da blasfêmia, minha conduta do erro. Tenha misericórdia de mim, enquanto exponho essa palavra libertadora e transformadora. No nome precioso de Jesus. Amém. Gente, vocês se importariam se desligássemos esse ar-condicionado? Pode ser, Sandra? Eu vejo aqui que nós estamos com 19 graus e esse ar é barulhento, né, gente? Então, se algum dos nossos diáconos puder desligar esse ar para a gente ter um tempo de silêncio maior, é melhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos diante do texto que, do meu ponto de vista, é um dos mais importantes para os dias em que vivemos. A revelação aqui é clara, contundente e também perturbadora.
eu estimulo você a ofertar seu coração, sua energia mental, sua energia emocional e suas vontades espirituais para que Deus realize a vontade dEle sobre sua vida na medida em que nós estamos diante de sua palavra. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12, diz-nos assim a palavra do Senhor: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, Paulo é enfático, de modo nenhum os engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e em segundo lugar seja revelado o homem da iniquidade, que também é chamado de o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. E aí Paulo segue explicando: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, Paulo é detalhista. O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O apóstolo Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 4. E nos versos 13 a 18, ele intencionou responder algumas dúvidas que os crentes tinham a respeito daqueles que morreram. Esses que morreram terão algum prejuízo quando Cristo retornar, com relação àqueles que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus? E a resposta de Paulo foi não. Os que morreram ao longo de toda a história não ficarão no prejuízo. Em segundo lugar, os que morreram, na verdade, terão inclusive um benefício. Eles ressuscitarão primeiro, em corpos glorificados e em corpos incorruptíveis. Eles adiantarão essa ressurreição eterna, corpos glorificados e incorruptíveis. A seguir, Paulo responde à pergunta: e quanto ao retorno de Jesus? Paulo diz: é certo que acontecerá, não tenha dúvida disso. Em segundo lugar, Paulo responde: a prova de que Cristo retornará e se fundamenta em sua morte e ressurreição. O fato de Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia dentre os mortos é a prova contundente de que Ele veio para realizar uma obra. Esta obra completa é nossa ressurreição também dentre os mortos e a restauração de todas as coisas. Então a morte e ressurreição de Cristo são o fundamento da nossa esperança. A certeza de que Cristo retornará para consumar a obra que começou. Paulo ainda diz que o retorno de Cristo será um evento cósmico, de grandes proporções. Os astros serão abalados. A perspectiva de quem estiver aqui, vendo o retorno de Jesus, é de grande alarme. Para alguns, desespero. Para outros que creem em Cristo, dia de gozo, de alegria, de extrema felicidade. Paulo ainda diz em 1 Tessalonicenses 4 que será um evento festivo. Haverá um cortejo de festa. Eu tinha colocado a palavra procissão, mas para alguns não escandalizarem, eu mudei por cortejo. Procissão e cortejo são a mesma coisa. Nós subiremos em festa para receber o nosso rei que está voltando. Haverá o grande julgamento. Deus fará novos céus e nova terra, e desceremos novamente para morar para todo sempre nesse novo cosmos, o cosmos recriado, o Éden restaurado, o lugar de delícias, refeito e elevado à sua plenitude.
Paulo diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina o versículo 18 dizendo que a consequência dessa revelação é consolo. Cristo voltará. Experimentaremos ressurreição, corpos glorificados e incorruptíveis, novos céus e nova terra. Consolem-se nessa verdade, nessa esperança. A seguir, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo trata de outras questões ainda relacionadas ao retorno de Jesus. Quando Cristo retornará? Qual será o tempo de sua volta? E aí Paulo responde que a data do retorno de Cristo é um grande mistério. Será como um ladrão de noite. Vem, de fato, só que de modo inesperado. Não tem como a gente computar uma data. Em segundo lugar, o retorno de Jesus acontecerá num momento onde muitos estarão vivendo em desatenção. As pessoas se casarão, darão seus filhos em casamento, se preocuparão com qualidade de vida, com o futuro, gritando paz e segurança. E Paulo diz que naquele momento lhe sobrevirá repentina destruição. E ele termina mais uma vez dizendo: cuidado, é certo que Cristo retornará. Qual é a nossa postura diante do iminente retorno de Jesus? Note que eu usei a palavra iminente, não imediato. Se eu utilizasse a palavra imediato, significa que Cristo voltaria no minuto seguinte. Mas a palavra iminente significa que Ele pode voltar a qualquer momento. Ele está próximo. Qual deve ser nossa postura diante do iminente retorno de Jesus? Paulo responde: devemos viver com vigilância, com sobriedade, porque os dias são maus. O amor tem se esfriado, a fé tem sido negociada, nós temos relativizado os valores bíblicos, nós temos vivido uma religião absolutamente paganizada. Em outras palavras, domingo cantamos, domingo ouvimos uma pregação bíblica, mas é possível que durante a semana vivamos como pagãos, como gente imoral, que não se preocupa com a glória de Deus, não teme e não treme diante da santidade de Deus. E Paulo diz que a nossa postura diante do iminente retorno de Jesus, além de vigilância e sobriedade, é que vivamos vidas de fé. Fé é algo que devemos alimentar todos os dias. Vivamos vidas com relacionamentos marcados pelo amor sacrificial. E vivamos vidas onde a salvação é desenvolvida. Embora tenhamos recebido a salvação gratuitamente pela obra realizada por Cristo Jesus, uma vez alcançados por essa obra, nós devemos desenvolver a salvação. Isto é, conhecer nosso Deus, obedecer sua palavra e viver as implicações de sua palavra. A consequência dessa revelação, Paulo repete a mesma expressão, é consolo. Assim como ele fez no verso 18 do capítulo 4, no verso 11 do capítulo 5, Paulo diz: consolem-se uns aos outros com essas verdades. Cristo voltará. Vocês estarão para sempre com Ele. É certo que Ele voltará. Consolem-se uns aos outros, enquanto vocês vivem os dias turbulentos da vida debaixo desse sol, com tanta pressão, com tanta dificuldade. É possível que após a leitura dessa primeira carta aos Tessalonicenses, algumas dúvidas tenham se levantado. Quais foram? Primeira delas, por que o povo de Deus sofre? Cristo vai voltar, ok. Mas até o retorno de Cristo, por que eu tenho que morrer por conta da minha fé? Por que gente boa enfrenta problemas? Câncer, maldade, tragédia. Por que um pai crente pode eventualmente enterrar um filho? Em segundo lugar, o que acontecerá com aqueles que oprimem o povo de Deus? Aqueles que fazem mal ao povo de Deus ao longo da história? Eles serão punidos? Porque aqui parece que tudo vai bem com os ímpios corruptos. Em terceiro lugar, Deus realmente será justo em seu julgamento? Com quem Cristo retornará? O que Jesus fará no momento imediato ao seu retorno? Qual será a natureza do prêmio daqueles que morreram sendo fiéis a Cristo? E por fim, não esgotando o assunto, como será o julgamento ou o juízo realizado por Jesus? Com base nessas dúvidas,
é que Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. E no capítulo 1, versos 3 a 12, nós vimos que Paulo responde 10 perguntas. A primeira delas, por que o povo de Deus sofre? Sendo povo de Deus, sendo salvo pela graça, com doenças, tragédias, perseguição por causa de sua fé, dificuldades das mais diversas. Por que o povo de Deus sofre? Paulo responde, porque o povo de Deus está sendo aperfeiçoado. Para o ímpio, o sofrimento é desesperador. Para o povo de Deus, o sofrimento é pedagógico. Como o ouro é purificado pelo fogo, Deus conduz seu povo através da fornalha da provação para desmamar seu povo desse mundo, dos valores desse mundo, e gerar nesse povo expectativa eterna, além de, claro, realizar o sumo bem para esse povo, torná-lo parecido com Jesus Cristo. No verso 6 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo responde outra pergunta: o que vai acontecer com aqueles que maltratam o povo de Deus? A resposta de Paulo é: sofrerão juízo, sofrerão tribulação das mãos do próprio Deus. Quando Deus realizará esse santo juízo e quando dará alívio ao seu povo? A resposta de Paulo: quando Cristo retornar em glória. Com esta resposta, Paulo está deixando claro que o sofrimento possui prazo de validade. Todo sofrimento, angústia, dor, estão com dias contados. Vai mofar, vai se perder, tem prazo para expirar. Louvado seja Deus por isso. Quando Cristo retornar, toda dor será coisa do passado. Paulo pergunta, uma pergunta hipotética: quando Cristo vai retornar? A resposta dele: para nós é incerto, mas é certo que Ele voltará. Note, quando Cristo vai retornar? Para nós é incerto estabelecer a data, mas é certo que Ele voltará. Por que é certo que Ele voltará? Porque Ele assim o disse. E nenhuma das palavras de Deus, em toda a sua palavra, caiu por terra. E Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, e antes de subir aos céus, Ele disse aos seus discípulos: fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo disse que haverá o período do fim para a presente história que nós vivemos. Ele retornará. Quem estará na companhia de Cristo quando Ele voltar? Paulo responde: seus santos anjos de poder. Cristo não vai voltar com aqueles que morreram ao longo de toda a história passada, porque aqueles que morreram ao longo da história passada ressuscitarão em corpos glorificados e incorruptíveis na ocasião do retorno de Jesus. Eles também gozarão das dádivas do retorno de Cristo e receberão o consolo para toda a sua aflição e sofrimento em virtude da perseguição que sofreram por causa de sua fé. Paulo ainda responde algumas outras perguntas. Como Cristo retornará? A resposta que ele dá no verso 8 é: em chama de fogo. E através dessa expressão, Paulo se refere ao poder, à glória e ao assombro do retorno de Jesus. Para os crentes será dia de glória, dia de festa, o cumprimento da expectativa, o noivo chegando para consumar as núpcias no casamento. Para os ímpios, poderosos, arrogantes, incrédulos, será dia de trevas, de choro, de desespero, porque terão que comparecer diante daquele a quem viveram suas vidas em franca rebelião, apesar de todas as evidências de que Deus é Senhor e Rei, merece e deve ser cultuado e adorado. O que Cristo fará ao retornar? Realizará santo juízo, vingança santa, versículo 8. Quem receberá esse santo juízo de Jesus Cristo? A santa vingança do Senhor: todos os que não se posicionaram a favor de Cristo Jesus. Paulo responde isso no verso 8. E qual será a natureza da vingança do Senhor? É assombro, é terrível, é eterna destruição e banimento da face do Senhor. Cristo dará às pessoas que não se curvaram diante dele ao longo de toda a sua vida aquilo que elas sempre quiseram em suas vidas. Vocês querem viver longe da minha presença, sem minha graça, sem meu amor, sem minha misericórdia, sem minha bondade, sem minha santidade? Então pronto, o inferno será a eternidade, você destituído de tudo aquilo que você sempre desejou em vida.
E não há inferno mais terrível do que a ausência de toda manifestação do amor, da bondade, da graça, o banimento da face do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Como os justos receberão o dia da ira do Senhor. No verso 10 do capítulo 1, eu estou só recapitulando tudo o que a gente já viu, tá? Como os justos receberão o dia do Senhor, o retorno de Jesus, com felicidade, admiração e glória indizível. Para nós será dia de festa, dia de gozo. E aí Paulo agora precisa responder algumas perguntas, outras perguntas. O assunto é extenso, o assunto é complexo. Os crentes da cidade de Tessalônica não tiveram o pastor Paulo por muitos dias. Paulo plantou aquela igreja em 21 dias, gente. Note quantas dúvidas havia no coração e na cabeça daqueles crentes. Então, muitas questões devem ser tratadas. E nos 12 primeiros versos do capítulo 2, Paulo precisa responder duas perguntas. Jesus Cristo já veio? Por que essa pergunta tem que ser respondida? Porque uma heresia havia se levantado nos dias de Paulo, dizendo que Cristo já havia chegado. E quem tinha ficado aqui estava enrolado. Estava na unha do capeta, né? Quem não for filho de Deus está na unha do capeta e estava enrolado agora. E Paulo precisava responder a segunda pergunta: o que vai acontecer antes do retorno de Jesus? E são estas perguntas que Paulo responde nos 12 primeiros versos do capítulo 2. Além de precisar tratar de uma baita fake news. A fake news é: Cristo já voltou. E essa fake news vinha de 3 formas. Se você observar 2 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2, Paulo vai dizer que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Falsas profecias, em nome de Deus, dizendo que Cristo já havia vindo. Em segundo lugar, crentes dizendo que ouviram dos lábios de Paulo que Cristo já havia vindo. Em terceiro lugar, crentes escrevendo documentos, falsificando-os com a assinatura de Paulo, passando-se pelo apóstolo Paulo, dizendo que Cristo já havia retornado. Fake news. E aí Paulo escreve esse capítulo 2 para combater essa fake news e, ao combater, ensinar a verdade. Mas antes da gente ver a verdade ensinada por Paulo, Paulo nos mostra uma convicção. Gente, essa convicção é importante demais. A convicção do apóstolo Paulo é que a fé errada, preste bastante atenção nisso, o jeito de crer equivocado produz tristeza, abatimento e perda da esperança. No versículo 2, Paulo está dizendo a essa igreja: não fiquem perturbados. Aqueles crentes estavam alarmados, abatidos, porque muitos creram nessa fake news. A má teologia, a heresia, o engano, seja ele de onde quer que venha, produz em nós tristeza, desespero, desilusão, abatimento. Portanto, é fundamental que a gente conheça a verdade. Essa era a convicção profunda de Paulo. E para combater uma fake news, Paulo ensina a verdade do jeito que tem que ser. E qual é a verdade? O retorno de Cristo será precedido por 2 acontecimentos. E no versículo 3 o apóstolo Paulo explica: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, o retorno de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós já vimos essa parte do texto na última exposição. E nós vimos que a apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade caminham paralelamente. Nós vimos que a apostasia não acontecerá para só depois aparecer o anticristo. 1 João, a carta de 1 João nos ensina que o espírito do anticristo já atua no mundo, através das falsas religiões, dos falsos ensinamentos, o estímulo à idolatria, o estímulo ao misticismo mais diverso possível. Todo ser humano é religioso por natureza.
Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança, portanto Deus nos criou com apetites espirituais. Todo ser humano, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, tem desejos pela verdade. Só que caídos como estamos, e distantes das Escrituras, a gente vai seguir enganos. Espiritismo, idolatria, macumbaria, confucionismo, shintoísmo, budismo, racionalismo, religião da nova era. O ser humano cultua pedras, cultua astros, cultua ETs, OVNIs, aparições extraordinárias, teologias equivocadas e tolas das mais diversas. O ser humano cultua a si mesmo. Não existe nada, o que existe é aqui e agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o que importa é a gente viver a vida, ou desfrutando do maior prazer possível, ou como diziam os estoicos, fazendo o maior bem a todos, para ao menos vivermos com a boa moralidade. Todo ser humano é religioso. Então, o espírito do anticristo, através do engano religioso e das inúmeras ideologias, já está preparando o terreno para que a apostasia adquira envergadura cada vez maior, até que chegue o personagem mor, o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele recebe esses títulos, homem da iniquidade, porque o que está em seu DNA é a maldade, é a rebeldia contra Deus, é a imoralidade, é a deturpação dos valores. Hoje pela manhã eu estava citando que essa semana, na Igreja Batista de Água Branca, do Ed Renekiewicz, que talvez tenha sido um pastor fiel algum dia. Essa semana Ed Renekiewicz levou o ministro dos Direitos Humanos até a igreja, apologista aberto do aborto, do assassinato de bebês, e a igreja ficou em pé para aplaudir o ministro dos Direitos Humanos, enquanto ele fazia apologia ao aborto. Note bem, gente, a apostasia dentro do meio religioso. Porque a apostasia não significa que o ser humano deixará de ser religioso, não. A apostasia significa que nós não renderemos nosso coração à verdade de Deus. Essa verdade nos incomodará. Essa verdade não terá mais aliança com o nosso coração. Nós não nos identificaremos radicalmente com essa verdade. Paulo diz, antes de Cristo retornar, esses dois eventos acontecerão. Esfriamento do amor, um mundo apóstata em grandes proporções, o espírito do anticristo já atuando no mundo, à torta e à direita, através de falsas religiões, sistemas ideológicos dos mais diversos, até a chegada do príncipe das trevas. E aí Paulo responde uma outra pergunta: por que que o homem da iniquidade ainda não se manifestou? Por que que a besta ainda não veio ao mundo, o filho da perdição? No verso 6, o apóstolo Paulo diz, um dos textos mais difíceis de ser interpretado nas Escrituras: e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Paulo diz que algo ou alguém detém o aparecimento do anticristo, o aparecimento do homem da iniquidade, do filho da perdição. Quem é este algo ou alguém que restringe, que limita a atuação do anticristo, que o mantém trancafiado, para que ele não faça o que bem entender nesse mundo que jaz no maligno? Eu creio que aquilo que detém o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, é a influência da fé judaico-cristã no mundo. No Antigo Testamento nós temos os valores judaicos apontando para a chegada do Messias, mostrando muito bem o ideal de Deus para a família, para o casamento, para a concepção de filhos, para a moralidade, para o respeito à propriedade privada, para o respeito ao próximo, para o amor. Essa moral judaico, ela é intensificada no Novo Testamento através de Cristo, a ponto de adquirir raízes no coração. Só de olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Só de se rancorizar com alguém, você já cometeu assassinato. Esses valores judaico-cristãos, que restringem a amplitude do mal e a ação do mal, estão sendo retirados do mundo. E na medida em que esses valores
vão sendo retirados e outras leis vão sendo colocadas no lugar. O culto ao prazer. Você é o Senhor de si mesmo, você constrói sua verdade. Você vive como quer, não deve prestar satisfação a ninguém. Essa ideia de um Deus que se ira, que se incomoda com o pecado, é de uma tradição judaico-cristã primitiva, arcaica, que não cabe mais na mentalidade do homem pós-moderno, o homem pós-verdade do século 21. Afinal de contas, a gente já amadureceu, né? A gente já se tornou adulto. Está na hora de deixar esse mito de Deus para trás. O mundo caminha assim, avacalhando da fé cristã, ridicularizando os valores da palavra de Deus, blasfemando com o nome de Deus o tempo todo. E na medida em que intensifica-se o nosso desapego da palavra de Deus e dos valores da fé judaico-cristã, mais e mais Deus está abrindo a jaula para que o anticristo saia, até que ele tenha absoluta liberdade. Então há um poder que restringe a ação do anticristo. Mas no verso 7, o apóstolo Paulo diz que o mistério da iniquidade, isto é, a ação do anticristo, a ação da mentira, já está agindo no mundo. No verso 7, Paulo diz: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja bem, gente, embora haverá um período na história humana em que o anticristo aparecerá, em toda a história, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, o espírito do anticristo já está solto. O período do anticristo já está, o espírito do anticristo já está entre nós. Enganos dos mais diversos. Nós vivemos num mundo de mentiras. Nós vivemos em cortina de fumaça. Conhecer a verdade está cada vez mais difícil. Louvado seja Deus, que Ele nos concedeu Sua palavra, nossa bússola, nosso guia, nosso farol. E ai daqueles que não balizam sua vida, através do farol que essa palavra ilumina, da luz que este farol da palavra de Deus ilumina para conduzir nossos passos. A manifestação do anticristo, o espírito do anticristo, Paulo diz, já opera. Mas quando o anticristo se manifestar, quando essa jaula for aberta, quando a coleira for solta, quando Deus retirar a última tira dessa coleira para soltar o anticristo, como ele se manifestará? Nos versos 9 e 10, Paulo diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação do próprio Satanás. Paulo diz que ele virá com poder, sinais, prodígios da mentira e com todo engano de injustiça. E aqui, gente, eu peço atenção a vocês, em nome de Jesus. É uma pena que a gente tenha tão pouco tempo para tratar de verdades tão importantes. Lamentavelmente, o cristianismo brasileiro é raso, é infantil, sensacionalista, gosta de misticismo da pior qualidade. Eu avalio normalmente a qualidade de um culto pelas minhas sensações. Se eu arrepiei, se eu chorei. O culto foi bom, eu chorei. Nossa, o louvor estava abençoado, eu arrepiei. Às vezes a pessoa cantou uma heresia, eu nem ligo se aquilo é heresia ou não. O que importa é que me fez bem. Gerou bem-estar. Crianças. Eu preciso ver os espetaculares. Deus me faça ver, mova o sobrenatural aqui. Paulo está dizendo, cuidado. Pode ser que o anticristo esteja por trás disso. Porque o anticristo aparecerá com sinais, prodígios, milagres extraordinários. Nós tínhamos a manifestação do anticristo pertinho da gente, aqui em Abadiânia. O cara me curava uma coluna, havia sido desenganada pelo que há de mais avançado na medicina, e o cara me usava um prego enferrujado com um martelo. Gente foi curada ali, muitas pessoas foram. Mas quem estava por trás daquelas manifestações que atraía gente da Europa, de país de primeiro mundo aqui, o tempo todo trazendo dólar e euro para Abadiânia? Ação satânica, ação maligna.
Quem você acha que está por trás de tanto lugar com a placa com o nome de igreja, mas que não prega o evangelho, e só estimula o engano religioso, o misticismo, a crendice, a imaturidade, a idolatria, a veneração a líderes? Paulo diz: cuidado. O espírito do anticristo já está em ação. E quando o anticristo chegar, isso vai adquirir proporções nunca antes vistas. Poder, sinais, mentira das mais diversas, engano de injustiça. Eu convido você a deixar, por favor, marcado em 2 Tessalonicenses, e ir lá para Apocalipse 13. Último livro das Escrituras, Apocalipse 13. Lembrando que nós estamos entrando agora num terreno delicado, porque Apocalipse é um gênero de profecia. A gente tem que interpretar aqui como algo simbólico, muita coisa é simbólica. E extrair as verdades espirituais ditas através da imagem simbólica. Apocalipse 13 nos diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta. É o próprio Jesus quem está falando isso aqui para João. Vi emergir do mar uma besta. O que João viu? Ele viu uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os 10 chifres tinha 10 diademas, e sobre as 7 cabeças nomes de blasfêmia. 10 e 7 significa que essa besta recebeu poder, honra, glória, veneração do povo. Diadema significa que essa besta ocupa cargo político, tem poder econômico, tem poder militar. Essa besta atua no campo social. O apóstolo João segue dizendo que a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, demonstrando seu poder, sua velocidade implacável, sua ferocidade. E o dragão, o próprio diabo, a antiga serpente, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta vem como representante do próprio diabo. João segue dizendo: uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e a terra se maravilhou, seguindo a besta. Uau! Um milagre aqui acontece, gente, o milagre da ressurreição. Uma das 7 cabeças da besta é golpeada de morte, essa besta ressuscita. Olha o que o mundo faz: venera essa besta, esse símbolo de poder, de ostentação. E aí João segue dizendo: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão que está por trás da besta, porque esse dragão deu a sua autoridade, concedeu a sua autoridade à besta. E também a multidão adorou a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é que pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Essa besta abomina o povo de Deus, abomina a palavra de Deus, abomina a fé verdadeira. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Aqui o apóstolo João está nos dizendo que a ação dessa besta tem prazo de validade, tem tempo determinado. Deus vai soltar a coleira do dragão, Deus vai abrir essa gaiola maldita, mas Ele estabeleceu o dia da destruição, inclusive da besta, do anticristo. Isso é grande consolo para nós. Agora João traz uma notícia ruim para nós. O texto segue nos dizendo no verso 7 que foi-lhe permitido que lutasse contra os santos, contra os crentes. Imagina o que vai acontecer. E os vencesse. Muita gente boa vai morrer por conta de sua fé. Muita gente boa vai para a cadeia por conta de sua fé. Muita gente boa vai ser martirizada por conta de sua fé. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde antes da fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Uau! A autoridade, a amplitude do poder dessa besta será planetário. O mundo venerará essa besta. O mundo adorará a falsa religião. O que isso aqui pode ser, gente? Um estilo de vida planetário que o mundo tanto anseia. Guerras, rumores de guerras geram medo, geram ansiedade, desigualdade social, crianças com fome, enchentes num lugar, tragédias no outro.
E aí vem alguém ou vem um sistema que consiga, pela ação satânica e pela permissão de Deus, trazer uma paz planetária, igualdade social, ausência de guerra, segurança global, bem-estar, felicidade, conforto. Gente, o mundo está gestante já dessa expectativa. Nós precisamos de alguém para acabar com essa ansiedade, esse medo. Ai, a gente quer ganhar o pão fácil, a gente quer segurança, a gente quer vida, a gente quer ser feliz, a gente quer poder namorar, ter sexo sem ninguém recriminar, fazer o que a gente quiser fazer sem ninguém dizer pecado. A gente quer paz, a gente quer ser feliz. Quero liberdade, quero autonomia. Uma multidão de toda tribo, língua, raça e nação venerará essa besta, adorará essa besta, com exceção daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que diferencia o verdadeiro crente do falso crente? O verdadeiro crente, ele ama a palavra de Deus e nela vigia. Porque a palavra de Deus dará ao verdadeiro crente discernimento para interpretar o sinal dos tempos. Sem a palavra de Deus, nós pereceremos no engano. Qualquer engano que seja. É por isso que João termina dizendo no verso 9 e 10. Você tem ouvido para ouvir isso? Então escute. O que João vai dizer? Se alguém tiver que ir para o cativeiro vai. Se alguém tiver que ser morto pela espada vai ser morto. Por ser fiel a Cristo, por amar a verdade, por não nadar a favor da correnteza, por não seguir a moda do politicamente correto, por ser aquela pessoa arraigada na palavra de Deus. Você será preso, será martirizado. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os verdadeiros crentes perseverarão. E ainda que uma multidão seja infiel, os verdadeiros crentes são fiéis. Eu acho tão bonito encontrar uma menina jovem, crente. Eu conheço algumas assim. E eu conheço muitas meninas assim, viu, gente? O modo como se vestem, o modo como concedem determinados limites aos homens, deixa muito claro que são sérias, que amam a Cristo, que seu corpo é morada de Deus e que ela não está aqui para brincar com a fé cristã. Como é bonito ver gente cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Voltando agora para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quem seguirá o anticristo? E aqui a revelação é triste, gente. Paulo vai caminhando para o final, dizendo, no verso 10, que o anticristo vai enganar as pessoas com todo engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem será enganado pelo anticristo? Vou inverter a pergunta. Quem não será enganado pelo anticristo? Somente aqueles que acolheram, abraçaram, renderam-se ao amor da verdade. Pergunta. Essa pergunta é importante demais. Quem é o amor da verdade? Ou o que é o amor da verdade? Ou qual é a verdade que revela o ponto mais alto do amor de Deus? Qual é a verdade que revela o ponto mais alto do amor de Deus?
Jesus e sua obra na cruz. Jesus e sua obra na cruz lidou definitivamente com a maldição do nosso pecado, com a culpa do nosso pecado, com a condenação do nosso pecado e futuramente com a presença do pecado. A mensagem da verdade é simples. Jesus e sua obra de encarnação, vida perfeita, morte substitutiva, eficaz e eficiente, ressurreição literal ao terceiro dia, subida aos céus para reinar em glória, até que ponha todos os inimigos por estrado de seus pés e retorno para terminar a obra que ele começou. É a verdade que revela o amor de Deus por mim e por você, que entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gente, a verdade é simples demais. E vocês não têm ideia como eu me angustio aqui na frente, Sandra. Porque a verdade é tão simples, gente. Tem gente que está 30 anos ouvindo isso, mas a ficha nunca caiu. Nunca caiu porque não é convertida. Jesus Cristo. Sua obra no Calvário. Mas não é só eu crer em Jesus Cristo, porque o diabo crê em Jesus, os demônios creem em Jesus. É eu me render integralmente a Cristo, viver em alegre dependência e submissão ao seu senhorio, o amor da verdade. Aqueles que não se rendem ao amor da verdade, cairão, lamentavelmente, no erro de seguirem inúmeras outras mentiras. É o que Paulo nos diz no final do verso 10. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E no verso 11 Paulo diz, é por este motivo, porque não acolheram o amor da verdade, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, para serem condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que Deus faz aqui? Já no presente tempo, você quer viver em mentiras? Os céus, a criação revela meu poder. A criação revela que existe um Deus de glória. Mas você não quer me conhecer? Você não quer se render a mim? A palavra foi revelada, escrita, entregue a nós. Escrita num período de cerca de 1.600 anos. Por cerca de 40 autores diferentes, vivendo culturas diferentes, línguas diferentes, um não sabendo do escrito do outro. E quando o Espírito Santo juntou tudo isso não tem erro nem contradição. Você não quer a minha palavra? Então eu vou soltar a tua coleira. Eu vou soltar a tua coleira para que você viva os seus desejos. E Deus soltar a nossa coleira para que nós vivamos segundo os nossos desejos. Já é uma severa manifestação do juízo dele sobre as nossas vidas. Enquanto a gente grita, liberdade, o que nós estamos recebendo é juízo. Deus soltou a corda e nos liberou. Ai, é manifestação de juízo. Paulo está dizendo, é por este motivo, rejeitaram a verdade de Cristo. O amor da verdade, que o próprio Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade. Talvez você diga, eu já ouvi isso, nossa, eu tenho tanta dó de tanta gente que é enganada por falsos mestres, falsas ideologias. Você vai ficar triste com o que eu vou te dizer. Essas pessoas não são dignas de dó. Elas têm rejeitado a Deus de tal forma e se rebelado contra Deus de tal natureza que Deus está dizendo, você não quer o amor da verdade? Então eu vou te soltar. E aí você vai ouvir uma ideologia tola e vai dedicar sua vida a ela. Você vai participar de uma estrutura de heresia que vai te adoecer, vai te destruir, vai achar que te faz bem, vai achar que é a verdade, mas é um engano que vai te idiotizar cada vez mais, porque você rejeita a verdade. Então eu vou te entregar
Ai. Conclusão, gente. Vocês estão entendendo? Conclusão. Louvado seja Deus. Deus possui o controle da história e o fim da presente era. A vida não é um trem descarrilado. Ou a vida não é um carro saindo em direção a sabe-se lá onde. A história está cumprindo exatamente todo o script determinado por Deus antes da fundação do mundo. O apóstolo João em Apocalipse 13 disse que a besta vai atuar 42 semanas e meia. Deus estabeleceu o prazo. Alguém detém a manifestação do anticristo. Alguém liberará o anticristo. E depois alguém destruirá o anticristo. Quem? Versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2. Que lindo! Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aqui não é UFC não, sabe, gente? Onde alguém dá um golpe, o outro desfere outro golpe. Não é jiu-jitsu, onde alguém tenta fazer força do outro, de lá o outro faz força. Não. Não existe luta aqui. Cristo chega. O anticristo fez o estrago. E sabe como acaba a batalha? Antes de ter batalha. Acabou. Acabou. Acabou a história. A história de dor, a história de morte, a história de opressão, a história de maldade, a história de pecado. Acabou. Através do poder excelso, soberano, magnânimo, ilimitado, do Rei, Senhor, Salvador, glorioso, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Aquele que era, é e sempre será. Uma outra conclusão. O anticristo só pode ir até onde Deus permitir. Isso é descanso, gente. Isso é descanso, porque nós não precisamos viver preocupados demais. Até que ponto Deus vai permitir que situações difíceis aconteçam comigo? Gente, não preocupa com isso não. As situações difíceis que acontecerem sobre mim e sobre você, em primeiro lugar, estão debaixo do controle de Deus. Em segundo lugar, estão debaixo do controle de Deus para produzirem um bem em nossas vidas e não nos destruir. Podemos consolar-nos nessa verdade. Deus tem todo o controle. Terceiro lugar, Cristo e sua palavra são o divisor de águas daqueles que não se rendem aos enganos do homem da iniquidade. Quem permanecerá em pé? Aqueles que acolheram o amor da verdade. Quem é o amor que personifica a verdade, que revela a verdade, que manifesta a verdade? Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em último lugar, Deus já está julgando o mundo ao afrouxar as correias para que o ser humano siga por caminhos de idolatria, paganismo, avareza, incredulidade e mentiras diversas. Tudo que nós vivemos, todo dia a dia, vendo nos noticiários, nas redes sociais, etc., já nos mostra: Deus soltou a correia. Deus soltou a correia. Onde já se viu uma igreja aplaudir em pé o assassinato de bebês. Deus soltou a correia. E todo dia, notícia e mais notícia, notícia e mais notícia, notícia e mais notícia. Escândalos, escândalos e mais escândalos. Guerras, rumores de guerras, tensões das mais diversas.
as dores de parto intensificando, o aumento da iniquidade, a proliferação de fake news cada vez mais complexas, difícil discernir a verdade. Deus soltou a correia. Ele já está julgando o mundo. E quem passará por esse juízo? Aqueles que acolherem o amor da verdade. E eu termino trazendo rápidas aplicações. Como é que esse texto, denso, né, pode ser aplicado ao nosso dia a dia? Em primeiro lugar, gente, nós precisamos a todo custo nos abrigar na verdade. Se só a verdade vai nos dar condições de enxergar o erro e de não cairmos na armadilha dos inúmeros erros, nós precisamos conhecer profundamente, nos abrigar na verdade. Eu disse isso hoje de manhã e preciso repetir agora. A gente tem que parar de ser aqueles crentes, crianças, que há 10 anos falam: eu preciso voltar a ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Parar de ser gente tão juvenil, tão sem decisão, tão instável em tudo que é sério na vida. E se é crente de verdade, se posicionar. Porque se a tua eternidade, se a tua vida não tem valor para você, querido do céu, o que mais terá valor? Só a verdade. Enraizado à verdade, apegado à verdade, alicerçado na verdade, te dará condições de não cair nos inúmeros enganos que estão ao nosso redor. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, aprofunde-se na palavra de Deus. Sua vida depende disso. Isso é sério, sua vida depende disso. Em segundo lugar, a gente tem que sondar a nossa fé, a fim de nos certificarmos de que não estamos seguindo o engano do anticristo. A gente tem que sondar a nossa fé, sabe? Somos presbiterianos, cristãos reformados, calvinistas, herdeiros dos cânones de Dort. Amo isso. Amo confissão de fé, amo estudar a Bíblia, amo estudar teologia, amo. Mas sabe o que é mais importante? Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião sem pura e verdadeira é esta: visitar as viúvas, os órfãos em suas aflições e obedecer à vontade de Deus. Toda fé verdadeira se converge em ações concretas de misericórdia, de amor, de discipulado, de serviço e de ensino. Todas. As meninas tiveram um campeonato de karatê. Hoje, era para ser depois do almoço, né? Era para ser cedo. Começou às 8, saímos de lá às 2 e tanto. Aí eu saí do culto pela manhã e fui para esse campeonato de karatê. Saímos lá, era 2h30, onde vamos almoçar? Fome, onde vamos almoçar? Eu falei, temos que ir para o shopping. Chegamos no shopping. Encontramos uma família de amigos do coração. A Júlia Isabela. Eu lembro dessas pessoas. Você lembra porque eram da nossa igreja. Criança, né? Eram? Como assim? Por que não são mais? Aí a Raquel foi bem cuidadosa. Não, porque eles acharam outra igreja. Eu falei, meu bem, nós temos que falar a verdade para elas, numa linguagem que elas compreendam. Meu bem, é que há pessoas que frequentam a igreja e querem ser servidas. E quando elas estão descontentes com o ponto da carne, com o que é apresentado no buffet, e o restaurante do lado tem um cheiro melhor, elas migram de restaurante. Os crentes verdadeiros, meu amor, servem uns aos outros. Servem a Cristo. Então, eu quero que vocês, em nome de Jesus, sejam crentes que amam a Jesus e sirvam pessoas. Amam Jesus e sirvam pessoas. Então, a gente precisa viver a vida cristã. Sondar o nosso coração. Eu sou religioso de domingo à noite?
Eu amo ser presbiteriano da Setor Sul? Ou eu amo Jesus Cristo? Eu amo ser filho de Deus. E eu sei das implicações que isso tem para a minha vida. Sonde seu coração. Em nome de Jesus, sonde seu coração. Porque talvez essa noite pode ser noite de salvação para a sua vida. De arrependimento, de quebrantamento, de humildade, de humilhação na presença de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar de que sucesso, popularidade e os prodígios e o caminho da maioria não são necessariamente o trilho da verdade. Lembra disso? Sucesso, prosperidade, prodígio, a concordância da maioria não são necessariamente a reprodução da voz de Deus. Sabe aquele ditado que nasceu no inferno? A voz do povo é a voz de? Nasceu no inferno. A voz de Deus está em sua palavra. A voz da maioria é aquela voz da pressão, que quer me fazer andar no esquema. Cuidado. Popularidade, sinais, prodígios, voz da maioria, os valores desse mundo, aquilo que a multidão aplaude. Cuidado com as pautas que estão na mídia. Verifique se essas pautas estão na palavra e o que a palavra diz a respeito delas. E se você ficar impopular, sendo a minoria, se tiver que ir para o cativeiro, vá, glorificando a Deus. Se tiver que morrer, morra, glorificando a Deus. Como aquele que faz parte do povo cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E por fim, abriguemo-nos no poderoso consolo ensinado por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O anticristo já é um derrotado. As forças do mal já perderam. Mas uma multidão tem sido enganada. Mas aqueles que estão no Senhor têm a convicção de que Deus os fortalecerá, Deus os livrará, Deus os sustentará e Deus os conduzirá em triunfo até a sua presença. Amém, gente?